bioenergética, certo? Então nessa aula nós vamos começar a estudar toda essa ideia de como que o corpo faz para conseguir energia. E certo, quando a gente fala de bioenergética, nós vamos ver que nós vamos utilizar a questão do oxigênio para a obtenção de energia. Então todos esses processos nós vamos estudar aqui. E a base dele é o que? A respiração celular, ou seja, é a respiração celular, o processo pelo qual o corpo ele vai obter energia nas suas células para realizar todas as atividades metabólicas. E aqui é muito importante que você já tenha esse entendimento de que respiração celular não tem nada a ver com respiração pulmonar. Aqui, quando a gente fala, por exemplo, de respiração pulmonar, qual que é a ideia? Eu inspiro, eu estou inalando gás oxigênio, que vai então para a minha traqueia, que vai para os meus brônquios e é levado até as minhas células. Isso é respiração pulmonar. Aqui nós vamos estudar a respiração celular, que é a respiração que acontece aonde? Lá nas células. Então é muito importante que você já tenha esse entendimento de que quando eu falo de respiração celular, é um processo totalmente diferente lá de respiração pulmonar, que nós vamos estudar só lá para frente nas aulas de fisiologia humana. Tá? Então, a bioenergética vai ser justamente esse estudo de como que vai acontecer essa produção de energia, certo? E se você se lembra lá da aula de organelas citoplasmáticas, lá nós falamos que a mitocôndria, ela é o quê? A mitocôndria é basicamente, se você imaginar a célula como uma cidade e cada organela como um setor dessa cidade, a mitocôndria seria o quê? A mitocôndria seria basicamente uma hidrelétrica, por exemplo, uma indústria que produz energia. Ou seja, esse processo de obtenção de energia, a bioenergética nesse estudo, ele vai acontecer basicamente na mitocôndria. E eu falo basicamente na mitocôndria porque um determinado processo não vai acontecer lá dentro da mitocôndria em si. Porém, ele vai estar muito ligado sim à questão da mitocôndria, certo? Então vamos começar a entender de fato como que funciona isso. Deixa eu passar aqui. Certo. Então vamos começar com um conhecimento bem básico, bem raso, e aí nós vamos nos aprofundando. Então qual que é a ideia da minha respiração celular? Uma ideia bem simples. É obter a energia química das ligações da glicose, quebrando a molécula. É um processo que utiliza o gás oxigênio, por isso é um processo aeróbico, e é um processo que a maior parte dele ocorre nas mitocôndrias. Então, basicamente, a respiração celular é o quê? É eu pegar a energia contida nas ligações da glicose e transformar em ATP, que nós vamos ver é uma molécula energética. Eu vou acabar produzindo água e também gás carbônico. Então, basicamente, o que é respiração celular? É você pegar a glicose, certo? E você vai quebrando essa molécula em várias etapas. E aí você vai ter a produção de moléculas de energia, água e CO2. Então é por isso que, por exemplo, na nossa respiração pulmonar, a gente inspira gás oxigênio e a gente expira gás carbônico. Por quê? De onde que vem esse gás carbônico que a gente elimina? Justamente da minha respiração celular, certo? E aqui eu quero que você se atente ao seguinte, na nossa próxima aula, nessa aula nós vamos falar de respiração celular, de quimiossíntese e fotossíntese e fermentação. Na próxima aula nós vamos estudar especificamente a fotossíntese. Mas eu quero já que você entenda o seguinte, a glicose, como que é produzida a glicose? A glicose, se lembra, conhecimento bem básico. As plantas, os organismos autótrofos, eles fazem a fotossíntese. Eles usam a energia luminosa para a produção da glicose. Então pensa comigo, a planta, por exemplo, ela pegou a energia luminosa que estava vindo aqui, ó, um raio de luz, e usou essa energia luminosa para produzir a minha glicose. Então você concorda que essa energia da luz, foto, ela foi usada para a síntese, produção, fotossíntese da glicose? Então essa molécula de glicose, ela possui essa energia que antes estava na forma de luz, a
certo? Então, a molécula de glicose é uma molécula com muita energia nas suas ligações. E qual que vai ser a ideia? Eu vou vir quebrando essa glicose para que eu consiga a produção de energia. ATP é uma molécula energética. Então, esse é meu alvo principal, obtenção de energia. E eu acabo produzindo, como consequência das minhas reações, acabo produzindo água e também o gás carbônico. Esse processo, a respiração celular, ele é um processo aeróbico, ou seja, ele vai exigir o gás oxigênio. É por isso que a gente respira. Por quê? Eu estou inspirando o quê? Estou inspirando o gás oxigênio. Ele vai ser necessário, fundamental para toda a minha respiração celular. Se eu não inspiro o gás oxigênio, eu não faço respiração celular. Se eu não faço respiração celular, eu não tenho energia na minha célula. E eu não tenho atividade metabólica, certo? Então, essa é a ideia básica de respiração celular. Certo, e aqui nós falamos que o alvo principal é a produção de ATP. É molécula energética, é uma molécula energética, guarda isso. E vamos dar uma estudada assim um pouco mais aprofundado de como que é essa molécula energética, como que ela funciona. ATP significa o quê? O nome ATP, né, vem de adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato. Quando a gente vê a estrutura dela, você vai perceber exatamente por que é esse nome, adenosina trifosfato. Essa molécula, ela é formada por uma adenina, que é uma das bases nitrogenadas, que também estão presentes lá na estrutura do DNA. Ela é formada por uma adenina com uma ribose. Então, adenina com uma ribose forma uma uma adenina com uma ribose e mais um grupo com 3 fosfatos. 3 grupos fosfatos. Então tem uma adenina com uma ribose, formou uma adenosina trifosfato, porque eu tenho um grupo com 3 fosfatos. Então essa é a minha estrutura da adenosina trifosfato, da ATP. A ATP é a molécula que vai armazenar energia. Por quê? Nós vimos que o cerne da respiração celular é produzir energia. Certo, mas eu produzo energia, eu faço o que com ela? Ela vai ser armazenada nessas moléculas e vai ser utilizada conforme a minha necessidade. Certo? Por quê? Nem toda a energia que a célula está produzindo naquele momento, eu vou utilizar naquele momento. Então ela guarda nessas moléculas energéticas, nessa molécula de ATP, para que quando seja necessário, para quando for necessário, eu então utilizar essa energia que estava armazenada lá. Certo? Por que isso é fundamental? Pelo seguinte, imagina, por que a gente se alimenta? A gente se alimenta para a gente ter glicose, para a gente ter açúcar e produzir energia, fazer respiração celular. Se eu não tivesse como estocar, armazenar essa energia liberada nessas reações, sabe o que significaria? Que para cada atividade que eu fosse gastar energia, eu teria de me alimentar para obter glicose, para quebrar e fazer respiração celular e liberar energia. Então imagine, você vai ter que comer basicamente o dia todo, porque o seu corpo está constantemente fazendo atividades metabólicas. Então, a ATP, a molécula de ATP, ela é fundamental justamente por isso, porque ela vai armazenar aquela energia que vai ser produzida. Então por isso que você não precisa ficar se alimentando o dia todo. Você comeu, o teu corpo vai quebrar aquilo, vai quebrar a glicose e vai liberar energia. Só que ele vai armazenar aquela energia. Porque talvez você tenha jantado e aí você vai dormir. Você vai ter pouco gasto energético. Então ele vai liberando aos poucos aquela energia. Ela vai ficando armazenada no ATP e vai sendo liberada aos poucos. Por isso que essa molécula ela é fundamental no nosso estudo da respiração celular. Nós vamos ver que nós vamos metrificar muito a produtividade de cada uma das etapas da respiração celular com base na molécula de ATP, de quantas moléculas foram produzidas. Então, adenosina trifosfato. Eu tenho uma adenina ligado com uma ribose, formou uma adenosina trifosfato, ligada com um grupo que possui 3 fosfatos. Essa é a molécula energética. Uma outra molécula também que a gente vai ver aqui é a ADP, que é a adenosina difosfato.
O que era adenosina trifosfato? Era uma adenosina ligada com um grupo com 3 fosfatos. Adenosina difosfato é uma adenosina ligada com um grupo que possui 2 fosfatos. Então, também nós vamos ficar vendo a conversão de ATP trifosfato para ADP difosfato, ou seja, um ATP virando um ADP mais um fosfato, certo? Então, essas transformações aqui elas vão ser fundamentais, tá? Então, qual que é a diferença de um ADP e um ATP? É que o ADP tem 2 fosfatos e o ATP tem 3 fosfatos. Fosfato, certo? Então, com base nesse conhecimento aqui dessa molécula energética, a gente já consegue dar um passo um pouquinho além. Então, como nós vimos, o cerne é o quebrar a glicose. E relembrando, como que a glicose é produzida? A glicose é produzida por meio da fotossíntese que acontece lá nos cloroplastos. Então, eu tenho a energia solar. Nos cloroplastos, eu pego essa energia solar mais gás carbônico mais oxigênio. Eu produzo o quê? Mais água, perdão. Gás carbônico mais água. Eu produzo a glicose. Certo? E aí, essa glicose, ela vai ser quebrada na minha mitocôndria, fazendo respiração celular. Eu vou liberar energia e mais gás carbônico e água. E mais gás carbônico e água. Certo? E aí, esse gás carbônico liberado na respiração celular vai ser capturado novamente lá pelas plantas, para elas realizarem o quê? A fotossíntese. Correto? Então, esse processo aqui, a gente ainda não estudou a fotossíntese em si, tá? Nós vamos estudar na nossa próxima aula. Então, essa é a relação entre respiração celular e fotossíntese. A fotossíntese, ela pega o gás carbônico, que foi liberado também na respiração celular, pega tudo aqui, gás carbônico e água, e eu tenho também a participação da luz solar. Faz a fotossíntese, produz glicose e mais oxigênio. Essa glicose que foi produzida por um autótrofo. Eu ingeri, eu comi um vegetal, por exemplo. Aí eu vou pegar essa glicose que foi produzida pela fotossíntese e vou quebrar na minha mitocôndria. Vou produzir energia para as minhas atividades metabólicas e vou liberar gás carbônico e água. Esse gás carbônico, por conta da respiração pulmonar, esse gás carbônico vai sair da célula, vai ser levado na corrente sanguínea e então, por meio da artéria pulmonar, artéria pulmonar, isso mesmo, ele vai sair e vai ser liberado. Aí esse gás carbônico liberado vai ser capturado de novo pela fotossíntese, certo? Então, é bem importante que a gente entenda isso, certo? O gás carbônico é liberado pela artéria pulmonar, isso mesmo, pela artéria pulmonar. Certo? Então, essa é a relação entre fotossíntese e respiração celular. Aqui está repetido, né? Aqui, acabei repetindo o slide. Então, aqui que nós vimos como que é a estrutura da ATP, que é essa nossa molécula energética aqui. Deixa eu... Travou aqui? Foi. O que acontece? A nossa respiração celular, ela vai acontecer em 3 etapas. Então, nós vamos estudar cada uma dessas etapas, que são a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, que também é chamada de fosforilação oxidativa ou então cadeia transportadora de elétrons. Então, essa terceira etapa aqui tem vários nomes: cadeia respiratória, fosforilação oxidativa ou cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, essas são as 3 etapas que nós vamos estudar. Então, vamos ter um overview assim de o que vai acontecer basicamente em cada uma das etapas. A primeira etapa que a gente vai estudar vai ser a glicólise. E aqui eu já quero te dar uma dica, que quando você ouvir isso daqui, ó,
Lise. Você pensa em quebra. Então, lise, fotólise. Fotólise, quebra de uma molécula pela ação da luz. Fotólise, foto, luz, lise, quebra. Glicólise, você sabe que lise é quebra. Glicó vem de glicose. Ou seja, glicólise é a quebra da molécula de glicose. Então, a primeira etapa da minha respiração celular é justamente a glicólise. É a minha quebra da minha molécula de glicose. Resumindo em miúdos, eu vou pegar o açúcar, ele vai virar pedaços menores e já solta um pouco de energia e alguns átomos de hidrogênio, íons de hidrogênio na verdade. Como assim? A glicose ela tem fórmula C6H12O6. Essa é a molécula de glicose. Ou seja, aqui é como se tivesse uma molécula com 6 átomos de carbono. Então, eu estou representando aqui a molécula de glicose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com seus 6 átomos de carbono. Eu vou fazer a quebra. Porque você se lembra que as ligações da molécula de glicose são altamente energéticas? Então, a energia está nessas ligações. Logo, faz muito sentido eu quebrar a energia, porque esse é o objetivo da respiração celular. Eu quebrar a glicose para ter energia. Então, nesse processo aqui, como a gente vai ver, a gente vai pegar essa molécula de glicose, que tem 6 carbonos, e eu vou quebrá-la no meio. Ou seja, eu vou formar 2 moléculas com 3 átomos de carbono. Ou seja, como eu já quebrei um pouco dessa molécula, eu já vou ter um pouco de energia. Então, nessa glicólise, eu já tenho um pouco de energia. E eu também vou liberar íons H+, aqui, tá? Eu vou liberar íons H+, nessa quebra. E o que acontece? Essa questão de por que vai ser importante eu ficar liberando também íons H+, isso a gente vai entender na última etapa. Mas saiba que vai ser fundamental eu quebrar muito ou liberar muito íon H+, tá? Então, basicamente, essa é a glicólise. Eu pego aquela estrutura com 6 átomos de carbono, quebro em 2 moléculas menores. Então aqui, cada uma com 3 carbonos, certo? Então essa molécula com 3 carbonos. E aí essa molécula com 3 carbonos. Se eu tiver oxigênio, por quê? A respiração é um processo aeróbico. Se eu tiver oxigênio, cada uma dessas moléculas com 3 carbonos vai para o meu ciclo de Krebs. E nesse ciclo de Krebs, eu vou pegar essa molécula, cada uma dessas moléculas, e vou quebrar um pouco mais. Então, eu vou quebrar aqui, ó. Cada uma dessas moléculas, no ciclo de Krebs, eu vou quebrar aqui. Ou seja, eu vou liberar um carbono. E esse carbono ele não sai sozinho, ele sai na forma de CO2. Então, eu vou quebrar aqui de novo. E eu vou formar também um CO2. O carbono não sai sozinho, sai sempre na forma de CO2, tá? Então, você percebe que na glicólise, eu tinha inicialmente a molécula de glicose com 6 carbonos, quebrei em 2 com 3 carbonos cada. Se eu tiver oxigênio, eu vou para o meu ciclo de Krebs. Aí no ciclo de Krebs, eu vou ter de novo a quebra de cada uma dessas moléculas com 3 carbonos. Eu vou ter o quê? A liberação de CO2. Isso é o ciclo de Krebs. Vou produzir um pouco de energia, que eu vou ter a produção de ATP. E também vou liberar mais íons H+. Nessa quebra aqui, eu vou liberar mais íons H+. Depois que eu fiz esse processo, eu vou entrar, por último, na minha cadeia respiratória. Cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. Que ela vai funcionar basicamente da seguinte forma. Tá vendo que nesses dois processos de glicólise e ciclo de Krebs eu liberei íons H+? Esses íons H+, eles vão gerar uma diferença de cargas, uma diferença de concentração elétrica, e por conta disso, eu vou ter a produção de ATP. A cadeia respiratória a gente não consegue ter uma noção muito clara agora, porque é um processo um pouquinho mais complicadinho. Então, guarda o seguinte, na cadeia respiratória eu vou usar basicamente todos esses íons H+.
para gerar uma diferença de concentração de cargas. E aí, por conta dessa diferença de concentração de cargas, eu vou ter uma tendência de movimento. E quando tiver essa tendência de movimento, eu vou ter a produção de muito ATP. Então, as etapas que nós vamos estudar são essas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, certo? E aí, eu quero que você esteja atento ao seguinte, ó. Nós vimos que a respiração celular, ela é um processo aeróbico, ou seja, a respiração celular, ela exige energia. A respiração celular, ela exige gás oxigênio. Você precisa de gás oxigênio. Porém, nessa primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise, você não utiliza o gás oxigênio. Você não utiliza gás oxigênio. Então, essa primeira etapa, ela é chamada de uma etapa aeróbica. Ou seja, qual que é a etapa anaeróbica? Anaeróbica. Ou seja, que não usa o gás oxigênio. É a glicólise. É a etapa anaeróbica da respiração celular. As outras duas, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, utilizam gás oxigênio. É obrigatório ter gás oxigênio. Porém, essa primeira parte aqui, ela não vai exigir gás oxigênio. Então, é a única etapa anaeróbica da respiração celular. Todas as outras etapas, ciclo de Krebs vai usar gás oxigênio e a cadeia respiratória também vai usar o gás oxigênio. Então, já deu para ter, eu acredito, uma boa noção de como que vai se suceder todo esse processo aqui, né? Então, agora vamos estudar, obviamente, aprofundado cada uma das etapas. E eu sei que talvez você deve estar olhando e pensando, putz, mano, olha essas reações aqui, como que eu vou memorizar tudo isso? Calma que a gente vai perceber que você, obviamente, não precisa saber todas as etapas de cabeça, você precisa saber os fundamentos, tá? Então pode ficar tranquilo. A gente viu que a ideia da glicólise é o quê? É a quebra da molécula de glicose, tá? Glicólise, glicose, lise, quebra, tá? É a quebra da molécula de glicose, como a gente viu. E ela ocorre no citoplasma. Então toma cuidado porque as perguntas gostam de falar isso também. Como eu falei para você, a nossa organela energética, vamos falar assim, é a mitocôndria, né? É nela que acontece a maior parte da respiração celular, na mitocôndria. Só que percebe que eu falei a maior parte da respiração celular ocorre na mitocôndria? Por quê? A glicólise, ela não acontece na mitocôndria, ela acontece no citoplasma. Então aqui eu tenho a célula, aqui eu teria o núcleo dela, a carioteca, cloroplastos. Quer dizer, cloroplastos não, tô falando de uma célula animal aqui, complexo de Golgi. Todas as estruturas que nós vimos na aula passada. Então, a glicólise, ela não ocorre na mitocôndria, ela ocorre aqui no citoplasma, tá? Então, é muito importante você saber isso. A glicólise é a única etapa da respiração celular anaeróbica, lembra disso, e que acontece aonde? Ela é anaeróbica e acontece no citoplasma, ou então, mais corretamente, no hialoplasma, que é o líquido que compõe o citoplasma, hialoplasma. Certo? Essa é a minha glicólise. Então, ela vai acontecer aonde? No citoplasma. As demais etapas vão acontecer sim na mitocôndria. Porém, essa primeira etapa, glicólise, não acontece. Guarda isso, não acontece na mitocôndria. Acontece no citoplasma. E qual que vai ser a ideia dela? Então, eu vou fazer a quebra da glicose no citoplasma. Eu vou gerar 2 piruvatos, ou ácidos pirúvicos, 2 ATP, 2 moléculas energéticas, 2 NADH, e não precisa de oxigênio. É uma etapa anaeróbica. Guarda isso, tá? Então, agora a gente vai entender como que vai funcionar isso. Inicialmente, eu tenho a molécula de glicose com 6 carbonos. O que eu vou fazer? Eu preciso quebrar essa molécula de glicose. Só que essa molécula de glicose, ela está estável.
Então, naturalmente, essa molécula de glicose não vai querer se quebrar e se dividir em várias partes. Então, o que acontece? Eu preciso fazer com que essa molécula de glicose, que está estável, ela fique mais instável para que eu consiga romper mais facilmente suas ligações. Então, o que eu faço? Eu tenho uma molécula de glicose e o que eu vou ter? Eu vou ter duas moléculas de ATP. Cada molécula de ATP, ela vai se transformar em um ADP. Se lembra, adenosina trifosfato, adenosina difosfato. Ou seja, para cada molécula de ATP que se transforma em ADP, eu tenho a liberação de um fosfato. Então, eu tenho a molécula de glicose, eu tive uma molécula de ATP se transformando em ADP. Lembra, difosfato, ou seja, quando o ATP vira ADP, ele se transformou em ADP mais um fosfato. Esse fosfato liberado, ele vai o quê? Se unir à molécula de glicose. Então, esse fosfato aqui, ó, ele se uniu à molécula de glicose. E esse outro ATP? Esse outro ATP, ele também vai se transformar em ADP e vai liberar um fosfato, né? Aqui eu tinha 3 fosfatos, aqui eu tenho 2, então falta mais um. Esse fosfato liberado, ele também vai se unir à molécula de glicose. E aí, quando eu tiver essa molécula de glicose com mais 2 fosfatos, um em cada extremidade, eu tenho a formação da frutose 1,6-difosfato, no carbono 1 e no carbono 6, ó, no carbono 1 da cadeia e no carbono 6 da cadeia. Certo? E por que eu peguei uma molécula de glicose e uni com 2 moléculas de fosfato? Pelo seguinte, essa molécula de glicose estava muito estável, como eu disse no começo, lembra? E aí eu quero quebrá-la. Quando eu coloco esses fosfatos, você está percebendo que está com esses negocinhos aqui, ó? Isso é para indicar que esse fosfato tem muita energia. Então, quando eu tenho aquela glicose e mais 2 fosfatos aqui, um em cada extremidade, ela fica muito instável. E aí fica mais fácil a quebra dela. Certo? Então é por isso que eu tenho que juntar essa glicose com 2 grupos fosfatos. Justamente para deixar essa molécula mais instável. E aí, se eu tenho ela mais instável, fica mais fácil de eu quebrá-la. Porque se lembra, o cerne da respiração celular é eu quebrar a glicose para obter a energia dela. E aqui você deve estar pensando, mas tem um erro aí. A respiração celular, o cerne dela, não é a produção de ATP? Porque o ATP é a molécula energética. Então, o cerne da respiração celular é a produção de ATP. Mas como que aqui eu estou gastando ATP? Eu não deveria produzir ATP? Sim, porém, essa etapa da glicólise, ela tem algo que nós chamamos de custo energético. Como assim? Eu vou produzir energia, mas para produzir energia, eu também vou ter um gasto de energia. Então, na glicólise, muito embora no final eu vá produzir ATP, eu também acabo gastando ATP. Só que, obviamente, no final, a quantidade que eu produzi é maior do que a quantidade que eu gastei. Porém, guarda isso na respiração celular. Embora o seu objetivo seja a produção de ATP, você também acaba gastando ATP. Então, aqui na glicólise, para cada molécula de glicose que vai ser quebrada, eu tenho um gasto de 2 ATPs. Certo? Então, aqui eu formei a frutose 1,6-difosfato. O que vai acontecer? Eu vou pegar essa molécula com 6 carbonos e um grupo fosfato em cada extremidade e vou quebrá-la ao meio. E aí eu vou formar essa molécula com 3 átomos de carbono com 3 átomos de carbono. Certo? Lembra, meu objetivo é ficar quebrando glicose. E aí eu juntei esse fosfato aqui justamente para ficar mais instável, para ajudar na quebra. Aí eu produzi então essa molécula com 3 átomos de carbono. Que depois eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho essas 2 moléculas, cada uma com 3 carbonos e grupo fosfato. Agora o que eu vou fazer? Eu vou perder esses 2 fosfatos. Cada fosfato desse vai se juntar com uma molécula de ADP. Se eu tinha uma adenosina difosfato, ADP, difosfato, juntei com um fosfato, difosfato se torna trifosfato. Ou seja, cada molécula de ADP
reagindo com ATP, forma o ATP. Cada molécula de ADP, de fosfato, com mais um fosfato, forma um ATP, adenosina trifosfato. Então, eu formei essa molécula com 3 carbonos e eu vou ter liberação de cada fosfato que vai reagir com ADP, formando ATP. Então, você percebe que aqui nessa última etapa, aqui eu tive a produção do quê? Para cada molécula com 3 carbonos, eu tive a produção de 2 ATPs. Como eu produzi 2 cadeias com 3 carbonos, aqui eu produzi 2 ADPs, mais 2 ATPs, né? Perdão, ATPs. Qual que foi o meu saldo aqui? Eu produzi 4 ATPs no final, 4 moléculas energéticas. Porém, eu gastei 2 lá no início, né? Então, qual que vai ser meu saldo? As 4 produzidas, menos essas 2 gastas no início. Logo, o meu saldo aqui é de 2 moléculas energéticas. Eu produzi 2 moléculas energéticas. E aí, no final, eu produzi o quê? O meu ácido pirúvico. Quando cada molécula com 3 carbonos perdeu esses fosfatos, aí eu tive ADP se transformando em ATP, eu tive a formação do ácido pirúvico. Essa é a minha glicólise, ela acaba aqui. Então, o que você pode guardar? Que na glicólise, eu tenho o quê? A molécula de glicose, ela vai ser quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. A molécula de glicose, na glicólise, vai ser quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. E nesse processo eu vou ter a produção de 4 moléculas de ATP. E o que eu quero que você preste muita atenção vai ser no seguinte. Você está vendo que quando eu tive a quebra da frutose em 2 cadeias com 3 carbonos, eu tinha uma molécula que eu chamei de NAD. E depois NADH. O que é isso? Deve estar tipo, mano, o que é NAD? NAD, ela é a nicotinamida adenosina difosfato. Nicotinamida adenina difosfato. É um nome bem complicado. A gente não precisa estudar, a gente não estuda a estrutura da nicotinamida adenina difosfato. A gente não estuda a estrutura dela. O que você deve guardar é o seguinte. Ela é uma molécula derivada do complexo B, da vitamina B2. Não, da vitamina B3, perdão. Ela é um derivado da vitamina B3. E o que o NAD faz? Essa molécula de NAD é fundamental, você precisa saber isso. Ela é uma molécula que ela é aceptora de H+. Ou seja, ela vai ser uma molécula que vai ficar o quê? Raptando íons H+. Então, quando eu tive a quebra da frutose em 2 cadeias com 3 carbonos, eu tive o quê? A liberação de íons H+. Então, esses íons H+, liberados, eles vão ser captados pela NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo. Eu falei de fosfato, não é de fosfato não. A NAD é nicotinamida adenina dinucleotídeo, tá? Eu acho que acabei falando de fosfato no final, não tem nada a ver, tá? Que eu tava com um ATP na cabeça. Então, olha só, eu tenho o NAD. Essa molécula, ela é aceptora de íons H+. Então, ela vai raptar esses íons H+, formando o quê? O NADH. Então, você vê que ela tem uma carga, né? Ó. Ela tinha uma carga, o NAD+, ela raptou o hidrogênio, formando o NADH. Por que vai ser importante ficar pegando íons H+? Isso daqui vai ser importante lá na última etapa. Então, guarda isso. Que o meu objetivo aqui, olha só, se você perceber a glicólise, o saldo foi de 2 moléculas de ATP, ou seja, 2 moléculas energéticas. Eu produzi 4, porém eu tinha consumido 2 no início. Ou seja, meu saldo foi de 2 moléculas de ATP. Então você pensa, putz, eu fiz todo esse processo para produzir só 2 moléculas energéticas? Sim, você acaba produzindo só 2. Porém, saiba isso. Tudo é planejado. Na respiração celular, a minha maior produção de moléculas energéticas vai estar lá na última etapa. Aqui o meu foco é sim produzir moléculas energéticas, mas talvez até mais importante do que isso é a produção, é a liberação de íons H+.
para que eu tenha o NAD, essa molécula receptora de íons H+, se convertendo, né, raptando esses íons H+, se tornando o NADH. Por quê? Esse NADH ele vai ser fundamental lá na última etapa. Aí na última etapa eu vou ter produção de muita molécula energética, tá? Então esse é o cerne da glicólise. Então, onde a glicólise acontece, ela ocorre no citoplasma da célula. Guarda, a glicólise ela não acontece na mitocôndria. Ela acontece aonde? Ela acontece lá no meu citoplasma, certo? E aí, ó, qual que é o cerne? A glicólise, então, ela parte de uma glicose e vai produzir 2 ácidos pirúvicos. Ela produz, né, 2 ácidos pirúvicos. Deixa eu limpar aqui, fica mais bonitinho, ó. Então, essa glicólise, o resumo aqui, ela ocorre no citoplasma, ela parte de uma molécula de glicose, liberando 2 ácidos pirúvicos ou piruvatos, 2 moléculas de ATP para cada ácido pirúvico, ou seja, 2 ATPs aqui, mais 2 ATPs aqui, 4 moléculas de ATP. Produz também 2 NADs H, porque eu tinha 2 moléculas de NAD. Foram liberados 2 hidrogênios, 2 íons H+, formei 2 moléculas de NADH. Certo? Esse é o cerne. E qual que é o saldo? Se eu produzir 2 moléculas de ATP para cada ácido pirúvico, eu produzi 4 moléculas no total. Porém, eu tinha consumido 2. Então, o meu saldo é de 2 moléculas de ATP. E guarda também que não precisa de oxigênio. É um processo anaeróbico. Essa é a minha glicólise, certo? Então, guarda isso. No final, eu produzi o quê? Eu saí de glicose com 6 carbonos, produzi ácido pirúvico. Opa, então já liberei energia, né? Eu tinha 6 átomos de carbono, quebrei logo no meio. Então, lembra, a energia da glicose está em suas ligações. Se eu quebrar essas ligações, eu consegui essa energia. Certo? E aí nós vamos para a segunda etapa. Então, guarda isso. O que nós produzimos ali? Ácido pirúvico. Produzimos ácido pirúvico, 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de NADH. É isso. Agora, nós vamos fazer o quê? O ciclo de Krebs. O que acontece? Eu produzi aquele ácido pirúvico. Se eu tiver gás oxigênio suficiente, eu vou realizar meu ciclo de Krebs. Então, se eu tiver gás oxigênio, eu realizo o meu ciclo de Krebs. Porque se lembra, a glicólise não precisa de gás oxigênio. Ela não usa gás oxigênio. O ciclo de Krebs, sim. Então, eu produzi ácido pirúvico lá na minha glicólise. Tem o gás oxigênio no meio? Beleza. Esse ácido pirúvico, ele vai entrar e vai começar a fazer parte lá do ciclo de Krebs, tá? E aí o que acontece? O ciclo de Krebs, ele vai acontecer, então, lá dentro da mitocôndria. Dentro da mitocôndria. Então vai ser assim, ó, para ficar bem organizado. A gente viu que teve a glicólise, ela aconteceu no citoplasma, né? Então aqui, ó, deixa eu fazer aqui a molécula e fazer aqui a mitocôndria, tá? Obviamente tem todas as organelas de uma célula, só que só vou fazer aqui a mitocôndria, que é o que nos importa aqui, né? Então essa é a minha célula. Eu vi que lá no citoplasma, que é todo esse líquido entre a carioteca, entre o núcleo e a membrana, ali aconteceu o quê? A minha glicólise, aqui no citoplasma, glicólise. E nessa glicólise, eu tive a formação do quê? De ácido pirúvico ou piruvato. Beleza. Agora, se eu tiver gás oxigênio, então eu vou iniciar a minha segunda etapa. E essa segunda etapa vai acontecer aqui na mitocôndria. Essa é a mitocôndria. Mais especificamente aonde? Na região da matriz mitocondrial. Onde que é a matriz mitocondrial? Se lembra, a mitocôndria, que é isso daqui, ó, essa organela, ela possui 2 membranas. A sua membrana externa e a sua membrana interna, que são essas invaginações aqui dentro da mitocôndria. Se lembra que nós vimos lá na aula de endossimbiose que a mitocôndria era uma bactéria que foi englobada?
Então por isso que ela tem duas membranas. Aqui é a membrana original dela e essa membrana externa, aquela membrana que foi englobada pela célula, né, que fez a fagocitose dela. A gente viu isso lá na aula passada. Então esse ácido pirúvico produzido na glicólise, ele vai entrar na célula e é na mitocôndria. E é aqui na matriz mitocondrial que vai acontecer o ciclo de Krebs. Então a matriz mitocondrial é essa parte líquida entre a membrana externa e a membrana interna da mitocôndria. Certo? Então é nesse espaço que vai acontecer o meu ciclo de Krebs. Então qual que é a nossa ideia? Então quando você vê essa membrana aqui, ó, o que você está vendo? Aqui seria o citoplasma, olha aqui, ó, a glicólise. Aconteceu aonde? Aqui no citoplasma. E aí você tem aquele ácido pirúvico produzido lá pela glicólise. Esse ácido pirúvico, então, se tiver gás oxigênio no meio, ele vai entrar na minha célula. Na minha mitocôndria. Então ele vai fazer o quê? Ele vai atravessar a membrana externa da mitocôndria e vai chegar aqui, ó. Esse líquido que você está vendo é o quê? É a matriz mitocondrial. É o líquido entre a membrana externa e a membrana interna. Certo? Só que esse piruvato, esse ácido pirúvico que está no citosol, ele vai entrar na mitocôndria, porém, ele não pode entrar com 3 carbonos. Então, o que vai acontecer? Esse ácido pirúvico, ele vai perder um carbono. E sempre que pede carbono, ele não pede carbono sozinho. Esse carbono é liberado na forma CO2. Então, esse piruvato, quando ele entrou na mitocôndria, aqui é a matriz mitocondrial, ele sofreu o quê? Uma descarboxilação. Sempre que fala que uma molécula sofreu descarboxilação, é importante isso, guarda isso. Descarboxilação é o quê? É a perda de CO2 da molécula. Então, esse ácido pirúvico, ele perdeu um carbono liberado na forma de CO2. Certo? Então, o que acontece? Esse piruvato perdeu o CO2, fez uma descarboxilação, ele entrou aqui na matriz mitocondrial. Porém, ele não pode entrar ainda no ciclo de Krebs. Essa molécula foi quebrada, ficou só com 2 carbonos. Para que ela possa entrar no ciclo de Krebs, eu preciso fazer com que essa molécula com 2 átomos de carbono, ela se una com uma coenzima, que é chamada de coenzima A. Coenzima A. Então eu pego esse piruvato, liberei um gás carbônico, ficou com 2 carbonos. Essa estrutura com 2 carbonos, ela vai se juntar a uma coenzima chamada coenzima A e vai formar o quê? O acetil-CoA. Acetil, lá da química orgânica, é o grupo com 2 carbonos. Acetil-CoA é o grupo acetil com a coenzima A. E vai ser essa molécula que vai entrar no ciclo de Krebs que a gente vai estudar aqui do lado. Então vai ser o acetil-CoA que vai entrar no ciclo de Krebs. Então guarda isso. Você produziu ácido pirúvico lá na glicólise, mas não é o ácido pirúvico que entra no ciclo de Krebs, tá? A prova pode cobrar isso. Não é o ácido pirúvico que entra no ciclo de Krebs. É o acetil-CoA. Você pegou o ácido pirúvico, liberou um carbono, liberou o CO2. Essa estrutura com 2 carbonos vai se juntar com uma coenzima A, formando o acetil-CoA. E esse acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs, certo? E aí, nesse processo, eu tenho também de liberação de CO2, eu tenho a liberação de íons H+, no meio. E aí, o que eu tenho? Eu tenho o NAD, como a gente viu, NAD é a nicotinamida adenina dinucleotídeo. É uma molécula aceptora de íons H+. Então, eu tinha aquele NAD ali, esperando o hidrogênio ser liberado. Nesse processo, eu liberei íons H+. Então, eu tenho aquela NAD captando esse íon H+, formando aqui a minha NADH, certo? Então, eu falei para você que é esse acetil-CoA que vai entrar aqui no ciclo de Krebs. Então, agora vamos estudar de fato como que vai ser, então, esse ciclo de Krebs aqui, tá? Só tô tentando passar do lado aqui, não tô achando... Aqui é pequenininho. Achei. Ó, é um ciclo, talvez você fale, nossa, mas é muito confuso.
calma. Você não precisa, a prova, mesmo numa segunda fase da FUVEST, ela não vai pedir que você saiba fazer esse ciclo de cabeça, que você saiba todos os pormenores. Não é esse o cerne aqui da FUVEST, tá? Aqui é importante que você tenha uma noção geral e depois eu te passo o que é fundamental para você. Mas obviamente eu não posso falar assim, no ciclo de Krebs você produz isso, isso e isso. Vamos para a próxima etapa. Não, você tem que entender como aconteceu o mecanismo e depois você sabe que para a prova você vai ter alguns conhecimentos mais específicos. Que muitas etapas aqui não vão ser necessárias, porém é muito legal que você tenha visto, que você entenda pelo menos um pouco de como acontece. Então, esse processo aqui você já entendeu, né? Certinho. Então aquele acetil-CoA, ele vai entrar naquilo que eu chamo de ciclo de Krebs. Por que ciclo? Pensa, ciclo é algo que fica o quê? Que tem um ciclo que fica repetindo. O ciclo de Krebs, você vai perceber que vai partir de 2 reagentes, vai ter a produção de um determinado produto, e isso vai ficar acontecendo várias vezes, vai ficar se repetindo. Então por isso que é chamado de ciclo de Krebs, por conta do cientista que descobriu. Esse ciclo, né, o ciclo de Krebs, que é essa segunda etapa da respiração celular, ele também é chamado de ciclo do ácido cítrico. Guarda isso. Então, se você vê ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, é a mesma coisa. E como que acontece? Qual que é a ideia dele? Eu tenho aquele acetil-CoA. Esse acetil-CoA, ele vai liberar essa coenzima A. E o que é importante? E esse ácido aqui é até legal. Se você conseguir guardar o nome dele, é bom. Eu vou ter esse ácido oxalacético. Eu tenho esse ácido oxalacético com 4 átomos de carbono em sua estrutura. Então, ácido oxalacético com esses 4 átomos de carbono aqui. Esse ácido oxalacético, ele vai aqui se juntar com o acetil, com 2 carbonos. O acetil-CoA. Quando ele se juntar, aqui a matemática é bem simples. Eu tinha 4 átomos de carbono do ácido oxalacético, mais 2 átomos de carbono do acetil, eu formei uma molécula com 6 átomos de carbono, que é o ácido cítrico, tá? Então, aquele acetil-CoA reagindo com ácido oxalacético formou ácido cítrico. Por isso que o ciclo de Krebs também é chamado de ácido cítrico, porque eu acabo formando esse ácido cítrico aqui. Esse ácido cítrico, ele tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. O que vai acontecer com ele? Ele vai fazer o quê? Uma descarboxilação, ou seja, vai perder um carbono. Se ele tinha 6 carbonos, perdeu um, liberou um CO2, ele formou o quê? Uma molécula com 5 átomos de carbono. E o que acontece nesse processo? Além de ter perdido um carbono, né, liberando CO2, ele também libera um íon de hidrogênio, um íon H+. Então tem o NAD capturando aquele íon, formando o NADH, certo? E aí então, se eu tinha 6 carbonos, agora eu tenho 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aí eu tenho essa molécula intermediária aqui com 5 carbonos. O que ela vai fazer? Ela vai perder mais um carbono, liberando o que? CO2. Ou seja, de 5 moléculas, agora eu tenho 4 moléculas. E eu tenho aqui mais a liberação de íons H+. Ou seja, eu tenho NAD capturando, formando NADH. Certo? E lembra, essas moléculas de NADH, elas serão fundamentais na última etapa. Então é muito importante que você guarde isso, tá? Todas as moléculas de NADH. Aí eu tenho então essa molécula intermediária aqui, tem a conversão de ADP em ATP. Como que eu faço? Eu saio de uma adenosina difosfato com 2 fosfatos, somei um fosfato, formei um ATP. E aí aqui também eu continuo todo o nosso ciclo, certo? Algumas etapas, se você perceber, 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos. Aí você fala, não teve reação nenhuma, não perdeu carbono? Não. Às vezes, algumas dessas etapas, elas não são necessariamente a perda de átomos. Às vezes é uma reestruturação da molécula, uma reestruturação interna, sem a mudança no número de átomos. Então, às vezes, por exemplo, você tinha uma reposição da sua ligação dupla, algo assim, certo? E aqui também,
além do NAD, você vê que eu tenho o FAD. O que acontece? O NAD é o quê? Uma molécula que vai receber íons H+. Ela é derivada da vitamina B3. O FAD é a mesma coisa, é bem semelhante. FAD é uma molécula que também é aceptora de íons H+, de íons hidrogênio. Então esse FAD ele vai ficar capturando esses íons hidrogênios, formando o FADH2, tá? O NAD ele é derivado da vitamina B3 e o FAD ele é derivado da vitamina B2, do complexo B, né? Então o FAD ele também é um aceptor de hidrogênios. Da mesma forma que o NAD é um aceptor de hidrogênios, o FAD também é um aceptor de hidrogênios, certo? Então aqui eu tinha a molécula com 4 carbonos, tive a liberação de íons H+, então tinha de FAD para FADH2, e formando essa molécula aqui intermediária. Liberei mais íons H+, por isso eu tive o NAD capturando esses íons H+, formando o NADH, e essa molécula aqui com 4 carbonos, que é o ácido oxalacético. Esse ácido oxalacético vai reagir com outra molécula de acetil-CoA, formando o ácido cítrico, e aí passando por todo esse processo. No final vai ter formação de mais ácido oxalacético, reagindo com mais acetil, passando por todo esse processo. E você percebe que fica repetindo, repetir de propósito, para você ter esse entendimento de por que se chama ciclo de Krebs, tá? Então esse é o ciclo de Krebs. E aí eu quero que você perceba o seguinte, que para uma molécula de glicose que eu quebrei, eu vou ter o quê? 2 ciclos de Krebs. Concorda comigo? Para cada molécula de glicose que você quebrou, uma molécula de glicose que você quebrou, você tem 2 ciclos de Krebs. Por quê? É bem simples, é só você lembrar lá. Na glicólise, se lembra? Eu peguei uma glicose e quebrei em 2 ácidos pirúvicos, ou seja, cada glicose quebrada gera um ácido pirúvico. E cada ácido pirúvico desse vai entrar lá no ciclo de Krebs, né? Vai ser convertido em acetil-CoA e vai entrar no ciclo de Krebs. Ou seja, se para cada glicose eu tenho a formação de 2 ácidos pirúvicos e cada um, depois de transformado em acetil-CoA, vai participar do ciclo de Krebs, para cada molécula de glicose eu tenho 2 ciclos de Krebs. Ou seja, isso aqui vai acontecer uma vez para a primeira molécula de ácido pirúvico e depois para a segunda molécula, tá? Então, para cada glicose produzida, para cada glicose que entra na respiração celular, eu tenho 2 ciclos de Krebs. Tem 2 moléculas de glicose, 4 ciclos de Krebs, porque cada molécula de glicose, ela é quebrada em 2 ácidos pirúvicos, que são transformados no acetil-CoA e que entram no ciclo de Krebs, tá? Então, se a gente for tratar aqui o ciclo de Krebs, o resumão dele seria o seguinte. Ele acontece na matriz mitocondrial, certo? Matriz mitocondrial que a gente viu, que é esse espaço aqui entre a membrana externa e as invaginações, a membrana interna da mitocôndria, tá? Ele ocorre nesse espaço aqui em vermelhinho. Então, atenção, a glicólise, aquela primeira etapa, a gente tinha visto que ela acontecia lá no citoplasma. Já o ciclo de Krebs está acontecendo lá dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, tá? O que eu tenho? A entrada de 2 piruvatos, se lembra, para cada molécula de glicose, eu tenho a formação de 2 piruvatos, ou 2 ácidos pirúvicos, que aí eu tenho a descarboxilação, liberação de gás carbônico, formou um grupo acetil com 2 carbonos que vão se juntar a uma enzima, a uma coenzima chamada A, ou seja, vai formar o grupo acetil-CoA. E quais que são os produtos por glicose? Então, quando quebrar uma glicose, quanto que eu vou produzir? Qual que vai ser o saldo? Lembra que para cada molécula de glicose eu tenho 2 ciclos de Krebs. Então, os produtos para uma molécula de glicose é 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATPs e 4 átomos de carbono, de gás carbônico. Esse é o saldo. Então você percebe que lá na glicólise eu tinha um saldo de 2 ATPs. Aqui eu também tenho um saldo de 2 ATPs. Então você fala assim, putz, mas parece que a respiração celular não está sendo tão efetiva, né? Porque eu estou produzindo relativamente pouco ATP. Eu tinha lá a produção de 2 ATPs antes, agora eu tive a produção de só mais 2 ATPs. Mas pensa, eu quando eu vou fazer uma atividade
uma atividade física, eu vou consumir muita energia. Como que só tem 2 moléculas de energia sendo produzidas? Nós vamos entender em qual etapa vai acontecer a maior produção de energia, certo? Então aqui nós temos, né, a produção dos meus 6 NADs, 2 FADH2, 2 ATPs e 4 moléculas de gás carbônico. Então, é isso que a gente percebe, que eu não tenho tanta produção de ATP. Porém, eu quero que você guarde isso. Nessas etapas da glicólise e do ciclo de Krebs, eu produzo poucas moléculas energéticas. Porém, o meu foco maior está na produção de NADH. Por quê? Esse NADH vai ser fundamental agora nessa última etapa que a gente vai iniciar. Então aqui, guarda isso. O ciclo de Krebs ele não está tão preocupado com produzir muita molécula de ATP. Tanto que ele só produz 2 moléculas de ATP para cada glicose. Mas ele produz bastante NAD, 6 NAD para cada molécula de glicose. Então guarda isso, tá? Liberando o CO2, essa etapa libera o CO2, por isso que quando a gente inspira gás carbônico, a gente inspira gás oxigênio e a gente expira o gás carbônico, justamente liberado aqui no ciclo de Krebs. Então, onde eu tenho a liberação de gás carbônico? No ciclo de Krebs. Então, guarda o seguinte, a função principal é capturar os íons H+, para formar o NAD, que vai ser fundamental para a nossa próxima etapa, tá? Então, esse é o nosso ciclo de Krebs. Aqui sim, você vai ter produção de energia. Aqui você vai ter muita produção de energia, que é a nossa cadeia respiratória, conhecida também como fosforilação oxidativa, ou tem um terceiro nome que não está aqui, mas que eu gosto bastante, que é cadeia transportadora de elétrons. Eu gosto muito de guardar esse nome, cadeia transportadora de elétrons, pelo seguinte. Como que funciona a cadeia respiratória? Primeiro, vamos situar a cadeia respiratória. Olha o que aconteceu. A gente tinha lá, inicialmente, eu vou ficar recapitulando porque é sempre importante, tá? A gente se situar certinho. Então a gente viu o seguinte, ó, aqui a célula, e aqui dentro eu vou fazer o quê? A minha mitocôndria, tá? Isso as invaginações ali dentro. A membrana interna dela, né? Essa é a minha mitocôndria, tá? O que a gente viu? Eu tive lá no citoplasma a glicólise, nessa parte vermelha aqui, ó. A glicólise produziu ácido pirúvico. Aquele ácido pirúvico vai perder um gás carbônico, vai perder um carbono, vai se transformar em acetil-CoA, e aí ele vai entrar aqui na mitocôndria. E aí nós vimos que o ciclo de Krebs vai acontecer aonde? Aqui na matriz mitocondrial. Certo? Agora, a cadeia respiratória, aonde que ela vai acontecer? Ela vai acontecer aqui nas cristas mitocondriais, nessas invaginações aqui. Então, o que você está vendo aqui? Você está vendo uma membrana. Tá vendo aqui embaixo? Essa é a matriz mitocondrial, ou seja, esse espaço aqui embaixo é o que? A matriz mitocondrial. E essa membrana aqui que você está vendo, ó, é justamente essa membrana aqui que forma essas invaginações. É a membrana interna da mitocôndria, tá? Então, onde acontece a última etapa? Aqui nas cristas mitocondriais, nessas membranas internas. Então, o que você está vendo aqui embaixo, aqui onde estou riscando, ó, isso é a matriz mitocondrial aqui embaixo. Aqui é a membrana, justamente dessas cristas. E aqui é esse espaço interno dentro dessas invaginações, certo? Então é muito importante que você saiba se situar aonde que está acontecendo cada coisa, tá? Então é muito importante que você perceba isso. E qual que é a ideia da cadeia respiratória? A cadeia respiratória eu gosto de guardá-la mais como cadeia transportadora de elétrons. Por que cadeia transportadora de elétrons? Pelo seguinte, nós sabemos então que esse é o hialoplasma, esse daqui é a matriz mitocondrial,
E aqui dentro é o espaço das invaginações. Aqui é a membrana interna, né? Dessas invaginações aqui internas da mitocôndria. O que acontece? Parece complicado, mas você vai entender que é simples. Você se lembra que até foi chato que eu fiquei toda hora falando, o foco é produzir NAD, o foco é produzir NADH, o foco não está em produzir moléculas energéticas por enquanto, no final vou produzir mais moléculas energéticas, foca no NADH, foca no NODH. É agora que a gente vai entender por que eu tinha que produzir tanto NADH, também produzir FADH, por quê? É aqui que você vai entender, é aqui. O que acontece? Deixa eu passar aqui. Aí foi. Eu tenho a molécula de NAD. O que essa molécula de NADH vai fazer? Ela vai liberar... Aqui, ó, na verdade, deixa eu dar um passo para trás. Aqui é a membrana, então, dessas invaginações, a membrana interna. E você percebe que eu tenho o quê? Complexos proteicos. Eu tenho proteínas associadas a essa membrana interna da mitocôndria. E essas membranas, essas proteínas, elas são fundamentais. A mais importante que você deve guardar é a ATP sintase. Qual que é a ideia? Sabe todas as moléculas de NADH que foram sendo produzidas? É aqui que elas entram. Cada molécula de NADH, ela vai liberar elétrons para esses complexos proteicos. Então esse NADH deu um elétron para esse complexo proteico. Esse complexo 1 vai dar esse elétron para o complexo 2 aqui, que vai transportar esse aqui para o complexo 3, que vai transportar aqui para o complexo 4. E o FADH também vai fazer a mesma coisa, ele vai liberar um elétron para esse complexo aqui. A única diferença é que o FADH2, ele começa um pouco mais para frente que o NADH. Então, em vez de dar o elétron para esse complexo proteico 1, ele já começa com o complexo 2, ó. Complexo 2 aqui embaixo, tá? Então ele vai dar esse elétron para o complexo 2, esse elétron passa para esse complexo 3, que passa para esse complexo 4. Por isso que essa etapa também é chamada de cadeia transportadora de elétrons, porque o NADH passou esse elétron para esse complexo 1, que foi para o complexo 2, que foi para o complexo 3, que foi para o complexo 4. Eu estou transportando esse elétron. E o mesmo serve para o FAD. Liberou o elétron para o complexo 1, para o complexo 3 e para o complexo 4. E por que isso é importante? Cada vez que o elétron passa de um complexo para outro, o que ele faz? Ele libera energia. Então aqui seria a energia sendo liberada. E por que é importante demais eu liberar essa energia? Pelo seguinte, eu liberei energia, certo? Aí você se lembra aquelas moléculas de NAD? Essas moléculas de NADH que capturaram aqueles íons de hidrogênio H+, o que elas vão fazer? Elas vão liberar esses íons de H+. Ou seja, eu tenho NADH. Eu vou liberar esse hidrogênio capturado, esse íon H+. E as moléculas de FAD vão fazer a mesma coisa. Elas capturaram aquele íon de hidrogênio produzido lá na glicólise, no ciclo de Krebs, vai pegar isso e vai liberar agora aqui. Lembra que essa é o quê? Esse espaço aqui embaixo é o quê? Justamente a matriz mitocondrial aqui, certo? Aí o que acontece? Eu estou liberando então esses íons H+ aqui. O que eu vou fazer? Com a energia liberada por esse transporte dos elétrons em cada complexo, por essa energia liberada nesse transporte dos elétrons em cada complexo, o que eu vou ter? Essa energia vai ser utilizada o quê? Para bombear esse íon H+, que estava lá na matriz mitocondrial, para dentro, para o espaço entre membranas. Para esse espaço aqui, ó. Espaço das invaginações, espaço interno. Então eu gastei aquele íon H+, e joguei aqui dentro. E eu consegui fazer o quê? Tive muita liberação de energia para o transporte do elétron. Comecei a liberar muito H+ aqui para dentro. E aí o que acontece? Você percebe que eu tenho uma concentração de íons H+ muito maior aqui, no espaço entre membranas do que aqui. Por quê? A maior parte desses íons H+ foi bombeada ali para o espaço entre membranas.
Então tá ali. Então eu tenho uma diferença de concentração de íons muito grande. Aqui eu tenho poucos íons H+, e aqui eu tenho muitos íons H+. Então qual que é a tendência? A tendência é sempre ao equilíbrio. Então a tendência desses íons H+, que estão em excesso agora aqui, a tendência deles é virem para cá, onde eu tenho menos íons H+. Só que só existe um caminho possível para que esses íons H+ possam retornar, que é passando por este complexo proteico. E qual que é o nome desse complexo proteico? ATP sintase. O que é sintase? Vem de síntese, produção. Ou seja, ATP sintase é um complexo que é responsável pela produção de ATP. Então, qual que é o cerne? Eu tinha muito íon H+ aqui. Eu preciso passar íons H+ para cá, para ter uma tendência, né, um equilíbrio. Só que o único caminho possível é passando pela ATP sintase. Ou seja, de cada vez que um íon H+ passa, eu tenho a produção de ATP. Eu tinha aquele ADP reagindo com fosfato formando ATP. Então é aqui que eu tenho a produção de energia. Porque olha o tanto de íon H+. E aí, para cada íon de H+ que eu vou passando aqui, eu vou tendo a ação da ATP sintase, produzindo ATP. Então, você percebe por que eu tinha que capturar tanto NADH? Por que eu tinha que produzir tanto NADH e FADH? Justamente para eu ter muito íon H+, que eu ia jogar lá para dentro. Aí, se eu tiver muito íon H+ aqui dentro, eles vão ter que voltar, porque tem uma diferença de concentração. E muito íon H+ aqui passando pela ATP sintase, eu vou ter produção de muita ATP. Então, por isso que eu fiquei falando que o cerne da glicólise não está em produzir moléculas de ATP, em si, e sim em produzir NADH. Porque aqui, nessa última etapa, eu tenho de fato uma grande produção de moléculas energéticas de ATP. Então, essa é a minha cadeia respiratória, certo? Então, passando o overview dela. A cadeia respiratória, ela acontece lá nas cristas mitocondriais, então que a gente viu, né? Aqui, ó, nas cristas mitocondriais, nessa membrana interna dela, certo? Eu tenho a entrada de NADH e de FADH para liberar os íons H+, que a gente viu. Os elétrons percorrem a cadeia e liberam energia para bombear o íon H+ para o espaço entre as membranas. Por isso que é chamada de cadeia transportadora de elétrons, porque os elétrons vão percorrendo cada complexo, né, da membrana. Esse transporte libera energia que eu vou usar para bombear íons H+ para o espaço dentro das membranas. E aí, lá no espaço entre as membranas, eu tenho uma grande concentração de íons H+. E aqui eu tenho e lá dentro da matriz eu tenho uma baixa concentração. Então esses íons H+, eles vão precisar voltar, mas eles só voltam pela ATP sintase. E aí, como eles passam pela ATP sintase, eu tenho uma grande produção do quê? De ATP. Aqui é uma média de 34 ATPs, moléculas de ATP, para cada cadeia respiratória. Por que eu falo uma média? Porque para alguns livros dá 28, para outros dá 32 moléculas de ATP, porque alguns consideram que na liberação de NAD em NADH, de NADH em NAD, eu também tenho algum consumo de ATP. Então aqui os valores não são exatos, alguns livros acabam divergindo, porém a prova jamais vai te perguntar quantas moléculas de ATP são produzidas. Não é esse o cerne, é você entender o que está acontecendo. Tá? E aqui eu quero que você perceba o seguinte, ó. A gente falou que na respiração celular eu uso gás oxigênio. Só que, mano, para que eu vou usar gás oxigênio? O gás oxigênio, ele é o aceptor final de íons H+. O que acontece? A gente falou que tem um NAD. O que o NAD faz? A nicotinamida adenina dinucleotídeo, é bem difícil falar. Ela era o aceptor intermediário de íons H+, formando o NADH. O NADH. O gás oxigênio, por que é importante? Porque ele vai ser o aceptor final desses íons H+. Como assim? Deixa eu voltar aqui, ó.
Você tá vendo que eu ainda tenho, apesar de terem sido bombeados os íons H+ lá para dentro, eu ainda tenho alguns íons H+ aqui na matriz mitocondrial, certo? E eu tenho esses íons H+. Só que não é muito interessante eu deixar esses íons H+ aqui, pelo seguinte, lá na química a gente vê que íons H+, o que eles deixam? O pH ácido. Ou seja, eu tenho uma tendência ao meio ficar ácido aqui. Então o que acontece? Eu tenho o gás oxigênio reagindo com íons H+, formando o quê? A água. Ou seja, por isso que eu falo que o oxigênio é o receptor final de hidrogênios. Ele vai então reagir com esses íons H+, formando a água, certo? E o que acontece? Quero que você perceba também que esse oxigênio, além de capturar esses íons H+ formando a água, ele vai capturar aqueles elétrons. Sabe aqueles elétrons que passaram de um complexo para o outro? Eles pararam aqui no complexo 4 e depois eles voltaram para esse meio. Certo? Então esse elétron aqui, o que ele vai fazer? O oxigênio vai capturar esse elétron. Então o oxigênio, perdão, vai capturar esse elétron ali que foi transportado, né, de cada complexo, e vai capturar também uns H+, formando H2O, certo? Então o oxigênio é o receptor final de íons H+, e também de elétrons. E é muito legal a gente perceber isso porque lá das aulas de inox, né, até que fazendo só uma conexão, é legal a gente perceber o seguinte: o O2 é uma substância simples, né? O2 substância simples, NOx 0. Aí você pega H2O. Qual que é o NOx do oxigênio? NOx 2-. Isso a gente viu lá nas aulas de química. O NOx do oxigênio é 2-. Mas como que aquele estava com NOx 0, substância simples NOx 0, e aqui está com NOx negativo? E ele precisa estar com NOx negativo justamente para reagir com o hidrogênio, que tem NOx+, NOx positivo. De onde que veio essa carga negativa? Ele não capturou o elétron aqui da cadeia respiratória? Então, por isso que o seu NOx vai lá para -2. Então, você vê o tanto de conexão aqui só em desempenho básico que a gente pode fazer uma conexão lá com NOx em química. Então, é muito interessante isso. Então, o oxigênio ele acaba sendo esse receptor final desses íons H+ aqui, certo? E aí, lembrando que é um processo aeróbico, pois depende da presença do gás oxigênio. Tá? Então aqui, ó, vamos fazer um resumão então. Lá na glicólise, aquela primeira etapa, eu peguei a molécula de glicose, quebrei ela em 2 ácidos pirúvicos. Eu tive a produção de 2 moléculas de ATP. Depois daqueles ácidos pirúvicos, cada ácido pirúvico liberou um carbono, liberou CO2, reagiu com uma coenzima, formando acetil-CoA e entrou no ciclo de Krebs. Para cada ciclo de Krebs, eu tenho que a formação de 2 moléculas de ATP. Depois, lá no espaço entre membranas, eu tive a cadeia respiratória produzindo 28 ATPs. 28 ATPs. Então, o total, 28 ATPs da cadeia respiratória, com mais 2 do ciclo de Krebs, com mais 2 da glicólise, acaba dando um total do que? De aproximadamente 32 moléculas de ATP para cada molécula de glicose que foi quebrada. E eu tô falando que aproximadamente justamente por isso, porque esse valor pode ser mudado, esse valor pode acabar se alterando dependendo do livro que você está considerando, certo? Aqui vai ter a imagem da mitocôndria, que é justamente para a gente situar. Então, vou fazer um resumo. Aqui é uma célula, né? Vamos recapitular então onde que aconteceu cada uma das etapas ali. Eu só quero delimitar a minha célula para ficar bem didático então, certo? Deixa eu limitar aqui. Opa! Aqui então seria a minha célula, a membrana celular. Então todo esse espaço aqui é meu citoplasma, que a gente viu lá na aula de células, né? Nesse citoplasma, o que acontece? A minha glicólise. A minha glicólise aconteceu aqui. Na minha glicólise, eu produzi o que? Ácido pirúvico, se lembra? Produzi o que? 2 ácidos pirúvicos para cada molécula de glicose. Pirúvicos. Certo? Esses ácidos pirúvicos, o que acontece? Eles têm 3 carbonos.
1, 2, 3. Nós vimos que eles vão perder um carbono, liberando na forma de CO2, que é uma descarboxilação, né? E aí eu vou ter esse grupo aqui com 2 carboninhos. Ele vai reagir com uma coenzima, que é chamada de coenzima A. E essa coenzima A vai entrar aqui e na matriz mitocondrial, que é esse espaço entre a membrana externa e a membrana interna, aqui vai ter o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Depois do ciclo do ácido cítrico, eu tenho aqui, ó, nas membranas internas, aqui essa membrana interna, nessas invaginações, eu vou ter o que? A minha cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Lembrando que essa etapa, apenas essa etapa, a glicólise, ela é anaeróbica, ou seja, não usa gás oxigênio, correto? Então aqui é um overview ali da minha respiração celular. Então você percebe que, ó, realmente eu concordo, no começo parece muita coisa, mas você vai praticando com os exercícios. Se lembra que quando a gente fala, por exemplo, do ciclo de Krebs, você não precisa saber todas as etapas. Você precisa entender o cerne daquilo, tá? Então pode ter certeza que com os exercícios você vai conseguir situar muito melhor isso. E falando em exercícios, vamos trabalhar aqui alguns exercícios, justamente para a gente conseguir consolidar tudo que foi ensinado aqui, né? Então, toda a da UDESC 2015, toda a energia para a manutenção dos seres vivos tem origem a partir da degradação de moléculas orgânicas. No entanto, nos seres vivos, esta degradação não transfere energia diretamente para os processos celulares, e sim para uma molécula, que é utilizada em diferentes processos metabólicos das células. Então, como a gente viu, eu tenho a produção de energia, porém, eu não utilizo essa energia de maneira direta. Eu armazeno essa energia em uma molécula energética, que é a minha molécula de ATP, adenosina trifosfato. A cenário alternativa que contém o nome dessa molécula utilizada nos processos metabólicos. Que molécula é essa que tem energia? Molécula energética? ATP, adenosina trifosfato. Aqui está trifosfato de adenosina. É outra forma de falar adenosina trifosfato. Então, a alternativa é o gabarito letra A, né? As outras, glicose. Não, a glicose é justamente a molécula que vai ser quebrada e que vai liberar ATP. Então, talvez ele tentasse te confundir nisso, tá? O glicídio também nada a ver, glucagon, um hormônio que a gente vai ver depois lá em fisiologia. Então, gabarito aqui, letra A. A rota metabólica da respiração celular responsável pela maior produção de ATP é, ou seja, qual etapa da respiração celular tem maior produção de ATP? Lembra, na glicólise eu produzi 2 ATPs, no ciclo de Krebs produzi 2 ATPs e na cadeia respiratória eu produzi o quê? 28 ATPs. Então a minha maior produção de ATP está na última etapa, na cadeia respiratória. Lembra, nas etapas de glicólise e de ciclo de Krebs, o meu foco não está em produzir ATP, mas sim em produzir moléculas de NADH, porque aí elas vão ser utilizadas lá na última etapa, como a gente viu. Então, glicólise e ciclo de Krebs, o foco não é produzir tanta molécula energética. O meu objetivo é produzir moléculas de NADH, tá? Então, a maior produção de ATP ocorre na glicólise? Não. A fermentação a gente vai ver o que é um outro processo de obtenção de energia que não utiliza gás oxigênio. E a fermentação, aqui a gente vai ver daqui a pouco, mas a fermentação é basicamente uma glicólise, você já vai entender. Então não é também oxidação do piruvato. Não é a oxidação dele. Lembra, o piruvato é produzido lá na glicólise, o ácido pirúvico, né? Não é na glicólise. Cadeia transportadora de elétrons que ocorre na membrana interna da mitocôndria. Então tá certo, é na cadeia respiratória mesmo. E acontece no espaço da membrana interna, exatamente. Aqui na E fala o ciclo do ácido cítrico. Não, o ciclo de Krebs ou o ciclo do ácido cítrico, ele só produz o quê? 2 moléculas
de ATP, então não é. Onde produz maior quantidade é na cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória, certo? Com 28 moléculas de ATP. Então, tranquilinho. A glicose é a principal fonte de energia utilizada pelas células. O caminho realizado pela glicose, desde a sua entrada nas células até a produção de ATP, envolve uma série de reações químicas que geram diferentes intermediários e diferentes produtos. Considere a rota metabólica. Então eu tenho essa rota metabólica aqui, ó. Eu tenho o citosol ali da minha célula. Aí eu tenho a glicose sendo transformada em quê? Em ácido pirúvico. Opa! Glicose transformada em ácido pirúvico. Isso aqui é uma glicólise. E faz sentido acontecendo aonde? No citoplasma. Então aqui é uma glicólise, essa etapa 1. Aí esse ácido pirúvico, ele perdeu o carbono, liberou na forma de CO2, tem um grupo acetil com a coenzima A, acetil-CoA. Esse acetil-CoA, ele vai fazer um ciclo. Esse 2 aqui é o ciclo de Krebs. Certo? Aí, na membrana interna, aqui, ó, eu tenho algo que você vê que é tipo um caminho. Sendo um caminho, aqui, ó, de etapas de reações, liberando ATP. É o que? A minha cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Então, os números 1, 2 e 3 podem representar glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Exatamente. Tá? Fosforilação oxidativa, ou cadeia respiratória, ou cadeia transportadora de elétrons. É tudo a mesma coisa. Tá? Então, assim, nós terminamos a nossa primeira parte. Então, o que você vai fazer? Você vai pausar, que nós terminamos aqui nossa primeira parte de bioenergética, que é a nossa parte de respiração celular. Você vai pausar, vai descansar, e depois você vai vir aqui comigo para a nossa segunda parte, onde nós vamos tratar de fermentação e quimiossíntese. Eu te garanto, fermentação você já aprendeu. Você vai perceber que você já sabe fermentação, só com respiração celular. Quimiossíntese também vai ser bem tranquilo, e aí nós encerramos a nossa aula de bioenergética. Então te espero aqui na nossa segunda parte. Certo, então vamos começar a nossa segunda parte aqui, que é fermentação. Fermentação é um segundo método de produção de energia. Então o que a gente viu? A gente viu que eu tenho a minha respiração celular. A minha respiração celular, por definição, ela utiliza gás oxigênio. A fermentação vai ser uma outra forma também de obtenção de energia, ou seja, produção de ATP, porém sem uso do oxigênio. Certo? A fermentação. A fermentação ela é muito conhecida, né? Exemplo, sempre que a gente fala de fermentação, a gente pensa, na produção de bebidas alcoólicas. Sim, porque a bebida alcoólica ela é feita justamente por um processo de fermentação. Porém, por exemplo, a produção do iogurte, a produção do queijo, todas a partir do leite, é por meio da fermentação do leite. Então a fermentação, guarda isso, é um processo de produção de energia, ou seja, produção de ATP, porém sem a utilização de gás oxigênio. Ou seja, é um processo anaeróbico. É um processo que não utiliza o gás oxigênio. E aí eu quero que você pare e reflita comigo. A gente viu lá na respiração celular que a gente tinha 3 etapas. A glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, certo? E a gente viu que na primeira etapa, a etapa da glicólise, eu não utilizava o gás oxigênio. A única etapa da respiração celular era o quê? Que não utiliza gás oxigênio é a glicólise. E qual que é a ideia? A ideia é o seguinte. A gente viu que na glicólise, então, a única etapa que não utiliza o gás oxigênio, o que acontece na glicólise? Eu quebro aquela molécula de glicose em 2 ácidos pirúvicos. A gente viu isso? E daí a gente viu que, se tiver gás oxigênio, aqueles 2 ácidos pirúvicos vão ser quebrados, formando acetil-CoA, e vão participar do ciclo de Krebs. Só que olha o que eu falei. Se eu tiver gás oxigênio, esses ácidos pirúvicos vão liberar carbono,
vão reagir com a enzima A, formando acetil-CoA, e vão entrar no ciclo de Krebs. Mas, e se não tiver gás oxigênio no meio? Aí acontece a fermentação. Então a fermentação, o que é? É uma glicose. É uma glicólise. Quando eu faço a glicólise, produzir o ácido pirúvico, não tenho o gás oxigênio, eu tenho a fermentação. Então a fermentação é basicamente uma glicólise. Pensa, eu tenho a glicólise. Se eu tiver oxigênio, eu vou para o ciclo de Krebs. Se eu não tiver gás oxigênio, eu não vou para o ciclo de Krebs. O para ali é a fermentação. Então a fermentação, a gente pode pensar no primeiro momento, é o quê? É uma glicólise. A fermentação é uma glicólise. Certo? Então vamos aqui, entender. A gente viu na glicólise que eu tinha a molécula de glicose sendo quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. E depois dessas moléculas de ácido pirúvico, cada uma ia perder um carbono, formando o grupo acetil, que depois ia se ligar com a coenzima A, formando acetil-CoA, e depois entrar no ciclo de Krebs. Agora, se eu não tiver gás oxigênio no meio, eu paro nessas moléculas de ácido pirúvico aqui. E aí, se eu não tiver gás oxigênio, o que essas moléculas de ácido pirúvico elas vão se tornar? Essas moléculas de ácido pirúvico elas podem se tornar diferentes coisas. Essa molécula de ácido pirúvico em fermentação, ela pode se tornar um ácido lático, ela pode se tornar um etanol, ela pode se tornar várias coisas. Então é por isso que eu tenho, por exemplo, a fermentação lática, produz ácido lático, fermentação alcoólica, produz etanol, produz álcool. O que vai ser formado no final da fermentação, o que eu vou fazer com esse ácido pirúvico? Vou transformar no etanol? Vou transformar no ácido lático? O que eu vou fazer com isso no final depende do quê? Do micro-organismo que está realizando a fermentação, certo? Por exemplo, aqui, nessa imagem aqui, as bactérias fazem muito isso. Bactérias. Então, por exemplo, numa fermentação, lembra? Eu fiz a glicólise. Fermentação é uma glicólise. Produzir ácido pirúvico. Eu vou pegar esse ácido pirúvico e vou transformar em quê? Se eu tiver os lactobacilos, eu produzo ácido lático. Se eu tiver o aspergillus, bactéria aspergillus, eu produzo piruvato. Mas, se esse ácido pirúvico, se quem fez a fermentação foi uma bactéria do gênero Saccharomyces, eu posso produzir o etanol ou dióxido de carbono. Então, o produto da fermentação, se ela é o ácido lático, se ela é o etanol, se é o dióxido de carbono, quem vai determinar isso é o micro-organismo que está fazendo. Se é um lactobacilo, ácido lático, que é utilizado na produção do queijo e do iogurte a partir do leite. Então você faz o quê? Você pega o leite e faz com que lactobacilos façam a fermentação do leite. Vai produzir o queijo ou o iogurte. Ou então você também consegue pegar o ácido pirúvico e com a ação da Saccharomyces produzir o quê? O etanol e mais gás carbônico. Ou então você consegue também pegar o fermento biológico. Por quê? Ali eu vou ter Saccharomyces que vão fazer a fermentação. E nessa fermentação eu produzo o dióxido de carbono, CO2. Esse gás é o gás responsável pelo crescimento do pão, por exemplo. Por que você põe em fermento? Justamente para crescer. Porque eu faço fermentação, libero o gás carbônico. Então, o tipo de fermentação, o que vai ser feito com o ácido pirúvico, depende do micro-organismo. Lactobacilo vai produzir um ácido lático. Uma Saccharomyces pode produzir um etanol, dióxido de carbono. Então, esse é o cerne da fermentação. Então, você percebe que uma fermentação é o quê? É uma glicólise. Porque glicólise é a etapa anaeróbica da respiração celular. E aí, o que eu vou fazer com o ácido pirúvico? Ele vai virar um etanol? Vai virar um piruvato? O quê? Vai depender, obviamente, do micro-organismo que está realizando a tua fermentação. Então você percebe que é um processo que, você entendeu respiração celular, você já entendeu fermentação. Isso já vem meio que de bandeja para você, certo? E aí eu quero dar uma atenção especial para isso. Eu tenho a fermentação lática e a fermentação alcoólica. Então, olha esse esquema aqui. A fermentação lática, ela é responsável pela produção do queijo, do iogurte a partir do leite. E eu também tenho a fermentação alcoólica. O que é a fermentação alcoólica? Quando eu produzo álcool. Aqui, por exemplo, etanol. Etanol é gás carbônico e aqui etanol. Álcool,
E aí o que acontece? A gente sabe então que, independentemente da fermentação ser lática ou alcoólica, a molécula inicial é a mesma, é o ácido pirúvico. Se lembra, né? Eu tenho a glicose, passou pela glicólise, formou o ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, ele pode ser convertido em etanol ou ácido lático, ou ácido lático. E aí eu tenho duas vias. Essa primeira via forma o etanol, né, a partir do ácido pirúvico, ou essa segunda via que vai produzir o ácido lático. E aqui qual que é a diferença? Repara uma coisa, quantos carbonos tem o ácido pirúvico? 1, 2, 3 carbonos. Quantos carbonos tem o etanol? 1, 2. Então você fala, eu tinha 3 carbonos aqui, o ácido pirúvico. No etanol só tenho 2. Eu perdi um carbono. E lembra, eu nunca perco o carbono sozinho, eu sempre perco ele na forma de CO2. Então aqui está uma diferença muito importante. Na fermentação alcoólica, que eu produzo o etanol, um álcool, eu tenho a liberação de gás carbônico. Na fermentação lática, eu não tenho a minha liberação de gás carbônico. Olha só, o ácido pirúvico tem 1, 2, 3 carbonos. Ácido lático, 1, 2, 3 carbonos. Então guarda isso, porque isso é muito cobrado nas provas. Qual que é a diferença da fermentação lática para a fermentação alcoólica? A diferença acaba sendo essa, que na fermentação alcoólica eu tenho a liberação de CO2 e na fermentação lática eu não tenho a liberação do CO2. Então você percebe que fermentação é bem simples, é uma glicólise, formando ácido pirúvico. E aí você vai formar um etanol, um ácido lático. Aí depende apenas do micro-organismo que está fazendo. Diferença de fermentação lática para a fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica produz o CO2, além do álcool. Já a fermentação lática, ela produz só o ácido lático, ela não produz o CO2. Certo? Então, fermentação não precisa de modo algum nos dar nenhum medo aqui, porque a gente já entendeu bem toda essa ideia de respiração celular. E a fermentação lática é muito comum que inicialmente a gente pensa, fermentação lática, ela é utilizada lá na produção do leite, né, na produção do iogurte, do queijo a partir do leite. Sim, porém, a fermentação lática, ela também ocorre aonde? Nos músculos. Por quê? Imagina a pessoa que está fazendo uma atividade física com alta intensidade. O que produz energia para o corpo, para as células? Nós vimos que é o quê? Nós vimos que que é a respiração celular. Só que ali eu estou produzindo muita, eu estou gastando muita energia. Então eu tenho que produzir muita energia. E só a respiração celular, muitas vezes, não é suficiente para produzir energia para aquela atividade. Por isso, quando você está correndo, por exemplo, você fica ofegante. Você quer respirar cada vez mais. Por que isso acontece? Justamente pelo seguinte, porque você está consumindo muito gás, é muita energia. E aí a tua respiração celular está fazendo o máximo que ela pode. E é por isso que você precisa de muito gás oxigênio. Porém, o que eu falei para você? Que a fermentação, no nosso caso, para nós, é uma via alternativa de obtenção de energia. A fermentação, ela é uma glicólise. A glicólise só produz 2 moléculas de ATP para cada molécula de glicose. Você lembra disso? A fermentação, ela é feita por nós como um auxiliar. Ou seja, quando você está fazendo uma atividade física, você está na academia, você está correndo, você está gastando muita energia. O que vai acontecer? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer a respiração celular. Só que o seu corpo também vai começar a fazer fermentação lática, como uma busca de conseguir produzir energia. Por mais que seja só 2 ATPs a mais, o seu corpo vai fazer fermentação lática. E a fermentação lática é a fermentação que produz o ácido lático. Por isso que quando você faz uma atividade física, você começa a sentir aquela queimação. Por quê? Você está gastando muita energia, teu corpo está fazendo respiração celular, só que só a respiração celular não é o suficiente. O que ele começa a fazer? Uma fermentação. Então, ele faz a fermentação lática, E aí, aquele excesso de ácido lático, ele queima o teu músculo. Depois, aquele ácido lático é distribuído no corpo e você perde aquela sensação de queimação. Mas é por isso que quando você está treinando, está correndo, você começa a sentir aquela sensação de queimação, porque é teu corpo do tipo,
você está gastando muita energia, tem que buscar alguma alternativa aqui para conseguir produzir energia suficiente para essa atividade. O que eu faço? Eu vou fazer uma fermentação lática. Ainda bem que imagina se nosso corpo fizesse fermentação alcoólica. A gente mesmo ia produzir álcool para você ficar bêbada só por fazer atividade física. O corpo não faz fermentação alcoólica, ele faz fermentação lática, produzindo esse ácido ali. E aí lembrando que a fermentação acontece aonde? No citosol. Por quê? Fermentação é o quê? É a glicólise. Glicólise acontece aonde? Na mitocôndria? Não, glicólise acontece no citosol. Fermentação lática produz 2 moléculas de ATP. É a mesma coisa que a gente viu lá, né? Do ácido da glicólise, né? A glicólise produz 2 ATPs, a fermentação também produz 2 ATPs. Certo? Então, quem realiza a fermentação lática? Algumas bactérias, os lactobacilos, quando vai produzir o queijo ou iogurte, e nós também, nas nossas células musculares, principalmente, nós acabamos fazendo essa fermentação como uma via alternativa, uma produção, nem que seja um pouquinho a mais de energia, principalmente quando você está em uma atividade com muito gasto energético. Já a fermentação alcoólica, qual que é uma aplicação gigantesca dela? Na produção de etanol, de biocombustíveis. Então a fermentação alcoólica, sim, ela é utilizada na produção de bebidas, porém, ela também é utilizada o quê? Na produção de etanol. Então você pega aqui a cana de açúcar, você vai quebrar aquela glicose, porque a cana de açúcar ela vai fazer a fotossíntese e produzir glicose, eu faço a fermentação, produzo o etanol. E a queima do etanol no carro vai liberar o CO2. Mas por que ele é chamado combustível fóssil? Por quê? Esse etanol, por mais que eu queime ele no carro e libere CO2, esse CO2 pode ser capturado pela cana-de-açúcar. Então esse CO2 ele volta e vai se transformar de novo, vai fazer parte da molécula de glicose, C6H12O6. Essa molécula de glicose vai ser quebrada, formando a fermentação alcoólica, que vai produzir etanol, que vai ser quebrado, que vai ser queimado no carro, liberando CO2, que vai ser capturado pela planta. Obviamente que nem todo esse gás carbônico vai ser capturado. Nem todo esse gás carbônico vai ser capturado. Mas uma boa parte dele sim. Por isso que etanol, por exemplo, é chamado também de um biocombustível, combustível limpo. Porque, apesar da queima dele liberar o CO2, o etanol é produzido a partir da cana, que captura parte desse CO2. Certo? Então, aqui uma aplicação da fermentação alcoólica. Mas seja fermentação alcoólica, fermentação lática, a gente está falando de uma glicólise. A diferença entre a formação de um ácido lático ou a formação de um álcool é justamente o micro-organismo que está fazendo. Certo? Então, bem tranquilo. E por último, bem tranquilinho também, é a quimiossíntese. Quimiossíntese. Existe algo que é bem interessante, que chama muita atenção dos cientistas, que é o seguinte. No fundo do oceano, se você pegar lá no fundo do oceano mesmo, não tem luz solar. A luz solar não consegue chegar até o fundo do oceano. Só que lá no fundo do oceano você consegue encontrar algumas bactérias autótrofas. E qual que é a ideia de uma bactéria autótrofa? A bactéria autótrofa é aquela bactéria que produz seu próprio alimento. Certo? Quando a gente pensa em produzir o próprio alimento, a gente pensa nos autótrofos, nas plantas que fazem o que? A fotossíntese. Elas pegam energia solar e por meio dela, elas produzem glicose. Certo? Mas, pensa, se eu estou falando que tem bactérias autótrofas, elas conseguem produzir o próprio alimento. Porém, essas bactérias, elas estão no fundo do oceano. E no fundo do oceano não tem luz. Então, como que eu produzo glicose se eu não tenho luz? Não pode ser fotossíntese, porque fotossíntese, luz, síntese, produção a partir da luz. Como que as bactérias são autótrofas se eu não tenho a luz solar? O que dá energia para que essas reações aconteçam? É uma reação química. A produção do alimento acontece a partir de uma reação química, da energia liberada de uma reação de oxidação. Logo, esse processo recebe o nome de quimiossíntese. Síntese e produção. Químio de química, de reação. Ou seja, a produção, síntese, a partir de uma reação de oxidação.
Então, quimiossíntese é a produção de obtenção de energia a partir do quê? De uma reação de oxidação. Então, eu vou produzir uma molécula. Eu vou fazer o seguinte, na verdade, eu vou pegar uma molécula inorgânica e vou oxidá-la. Essa energia liberada nesse processo, ó, eu peguei uma molécula inorgânica, oxidei, liberei energia. Com essa energia, eu consigo pegar o CO2 e a água. Eu tenho energia para produzir moléculas orgânicas, o alimento. Então, a quimiossíntese pensa, a fotossíntese eu pego energia solar para produzir matéria orgânica, para produzir o alimento. A quimiossíntese, eu utilizo a energia liberada em uma reação de oxidação para produzir matéria orgânica. Certo? Essa é a quimiossíntese. E onde que você viu a quimiossíntese? Sabe quando você está estudando ciclos biogeoquímicos, que você pega as bactérias nitrificantes, que pegam um amônio, transformam em nitrito em nitrato? O que você está fazendo? São reações de oxidação. Essas reações de oxidação liberam energia. Então, quando você vê lá no ciclo do nitrogênio, as bactérias nitrificantes, por que elas estão fazendo aquilo? Não é porque elas são boazinhas, não, porque elas estão fazendo que a quimiossíntese, para elas, fazer essa oxidação, não é por conta do benefício da planta que possui, né, essas estruturas que fazem parte do ciclo do nitrogênio. Essas bactérias, para elas, é benéfico fazer isso. Por quê? A quimiossíntese é a forma pela qual elas conseguem produzir energia. Elas fazem essa reação de oxidação libera energia, essa energia é utilizada para a produção de matéria orgânica. Eu pego o CO2 atmosférico mais a água, produzo a minha glicose. E qual energia? Como que eu produzo isso? Por meio dessa energia liberada nessa reação de oxidação. Então, quando eu falo de bactérias nitrificantes, são bactérias que vão fazer quimiossíntese e elas fazem essa oxidação em compostos que possuem nitrogênio, por isso que bactérias nitrificantes. Vou fazer a oxidação de moléculas que contêm nitrogênio. Porém, eu também tenho as sulfobactérias. Sulfi, é o prefixo, né, que a gente usa para se referir ao enxofre. Logo, sulfobactérias são bactérias que vão fazer quimiossíntese, vão fazer uma reação de oxidação de compostos que possuem o enxofre. Ó. Possuem o enxofre. Então, fez a oxidação do ácido sulfídrico, e aí produzem água e enxofre. Essa reação de oxidação libera energia, que pode ser utilizado o quê? Para a produção da glicose a partir do gás carbônico e da água. Lembra, fotossíntese, a gente vai ver na próxima aula detalhadamente, mas fotossíntese eu pego a água e eu pego gás carbônico e água e produzo glicose e O2. Só que a diferença é que lá eu pego energia da luz. Aqui nesse caso eu pego energia de uma reação de oxidação. E aí as ferrobactérias são bactérias que fazem a mesma coisa, só que a oxidação de compostos que possuem compostos metálicos, né? Compostos que possuem o ferro, por isso que ferrobactérias, tá? Então, muito tranquilinho. E tem uma aplicação bem legal dessas bactérias que é a biolixiviação. O que acontece? Essas bactérias aqui, elas não podem pegar, por exemplo, um enxofre, pegar um composto com enxofre e fazer a oxidação dele. E olha que legal, ela pega esse composto que tinha enxofre, fez a oxidação dele e liberou o enxofre metálico, né? Substância simples. Então, olha o que os caras fizeram. E que é bem interessante. Quando eu pego... Deixa eu voltar aqui, ó. Quando eu pego uma bactéria que faz uma quimiossíntese, uma sulfobactéria, por exemplo, eu posso pegar e fazer com que ela produza enxofre. Tá liberando enxofre, né? Aqui nesse caso aqui, ela só transformou de um óxido em outro óxido, né? Mas aqui, ó, eu consegui produzir um material com NOx zero. E qual que é a ideia? No extrativismo de minério, eu acabo tendo o rejeito das mineradoras. E muitas vezes, esses rejeitos, ele é lançado nos rios. E aí, porque aquele rejeito, ele ainda contém minério? Contém minério. Porém, a quantidade de minério é pouca.
E aí não compensa eu gastar tanto dinheiro para ter mais um pouquinho de minério. Então aquele rejeito é jogado nos rios. E isso polui muito. Só que, por exemplo, esses compostos são bem tóxicos, possuem ferro, possuem enxofre. E eu não falei que tem as bactérias quimiosintetizantes que podem fazer a oxidação de elementos que possuem ferro, de elementos que possuem enxofre. Então, o que é a ideia da biolixiviação? Em vez de pegar esse rejeito e já jogar no rio, o que você faz? Você joga bactérias quimiosintetizantes. Elas vão pegar esses compostos que estão ali jogados naquele rejeito, compostos que possuem enxofre, compostos que possuem ferro, e elas vão fazer a oxidação para que elas possam produzir energia. Só que quando elas fazem isso, a oxidação, por exemplo, aqui, ó, ela libera o que? Enxofre. Nesse caso, libera esse óxido de ferro. Então as mineradoras aí conseguem utilizar mais minério ainda, conseguem resgatar um pouco mais de minério que seria perdido naquele rejeito. Então isso é a biolixiviação. Então, definição: biolixiviação é um processo biotecnológico que utiliza micro-organismos, geralmente bactérias, para extrair metais de minérios de forma mais limpa e eficiente. Então, como que eu vou extrair metais? Justamente pela biolixiviação. Ó, eu peguei aço sulfúrico e extraí esse metal. Extraí o enxofre, certo? Então essa é uma aplicação bem legal, essa conexão aqui dentro de quimiossíntese. Então assim, nós encerramos a nossa aula de bioenergética, onde vimos respiração celular, quimiossíntese e fotossíntese. Então o que você vai fazer agora? Fazer a lista de exercícios para conseguir justamente consolidar tudo que foi ensinado nessa aula.